Ora então, muito boa noite a todos. Quero começar por dar as boas-vindas a quem se vai juntando a nós para mais um A Conversa Com. Este, esta conversa com vai ser uma conversa bastante descontraída. O meu convidado de hoje, portanto, ele é informático, mas para além de ser informático, é um grande comediante. Uh, Acompanhar as publicações dele na página de Facebook é qualquer coisa de extraordinário, porque já sabemos que todos os dias temos algo de boa disposição, sempre a acompanhar-nos quando estamos a navegar pela rede social Facebook. Portanto, sem mais delongas, vou dar aqui as boas-vindas ao meu convidado, Pedro Aniceto. Boa noite, Pedro. Viva, boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite a quem quer que esteja aí e que tenha tido a paciência. Não é que hoje pudessem ir jantar à sogra ou coisas assim. Portanto, hoje estão todos em casa. Tem essa vantagem de sabermos que não têm desculpa para não estar aqui. Exatamente. Pedro, antes de mais, muito obrigado por ter aceito este desafio de estar aqui à conversa comigo. Portanto, isto aqui, mediante também todas estas vindo, portanto, que tem vindo a acontecer no último ano, portanto, um pouco por todo o mundo, eu tenho vindo a fazer, portanto, também aqui para dinamizar um pouco a minha página, tenho vindo a fazer estas conversas com vários convidados e realmente, portanto, hoje estou aqui à conversa consigo e acho que vai ser uma conversa muito agradável e estou mesmo muito contente por ter aceito este convite. O Pedro trabalha tanto na área da informática, segurança na web. Tem vindo a acontecer algumas situações menos agradáveis, portanto, neste espaço, neste domínio mundial que nós agora temos bastante ao nosso alcance, que é a internet. Queria começar por perguntar ao Pedro qual é a sua opinião sobre esta situação. Nós estivemos a falar um bocadinho em off, mas também aqui para deixar alguns conselhos a quem nos está a seguir sobre algumas situações que têm acontecido em algumas páginas também, que o Pedro é um dos gestores, e páginas que são páginas bastante públicas e que, entretanto, acabam por ser apanhadas nestes esquemas. Que conselhos é que dá para quem nos está a ver? Ora bem, nós temos que ter consciência de que a natureza humana se presta a este tipo de situações, ou seja, a burla, o engano, o tirar vantagem ilegítima de algo não é um exclusivo da internet. Todos nós já ouvimos histórias da vida real cá fora, física, de alguém que engana alguém, e a internet é apenas mais um dos sítios onde se pode aldrabar o próximo, com mais ou com menos arte, com mais ou com menos técnica. Infelizmente, essa mesma natureza humana torna infindável o número de vezes em que isso pode acontecer, seja através de um simples e-mail disfarçado de uma instituição, ou de supostos conselhos financeiros, ou do príncipe da Nigéria, que todos nós conhecemos, ou das senhoras que recebem pedidos de amizade de militares viúvos que prestam serviço em Cabul e que têm uma criancinha a cargo, e que todas elas já ouviram essa história mais de 50 vezes. Nada disto é novo, apenas se recicla e adapta aos meios tecnológicos. O príncipe da Nigéria era uma coisa que já existia por carta, que depois transitou para o telex e que passou para o fax e que hoje está disseminado por todo o sítio. Portanto, encontrar travestido de informação boa uma página credível
não é difícil, devia acontecer menos, mas vai acontecendo de vez em quando, e é preciso bom senso. Em primeiro lugar, os métodos vão sendo refinados, aquela velha técnica de encontrar um português manhoso começa a ser menos usada, porque as páginas os burlões vão usando técnicas refinadas, mas o primeiro bom senso é pensar que se é um negócio bom demais para ser verdade e, acima de tudo, confrontar os URLs que se visitam ou que se não conhecem e perceber que isto é vendido como a marca A, mas de repente eu estou no domínio B e o domínio é o www.qualquercoisa.com. Desconfiar sempre, não é um desconfiar digamos, ostensivo e mau, mas um desconfiar como medida de segurança prévia antes de confiar no que quer que seja. Aquela história do não falar com desconhecidos continua a ser atual. Essa aí o leva um casaquinho, continua a ser sempre uma boa regra a seguir. E quando um cliente, por exemplo, me diz, mas eu estou muito interessado naquilo, diz, então leva um casaquinho, porque vai precisar dele quando ficar sem o dinheiro e ficar a chorar, a dizer porque é que eu não... Porque a ganância, o desejo de lucro imediato numa situação, do lado do receptor, também atua como acelerador desta mistura explosiva, não é? Portanto, em termos de segurança informática, desconfiar de tudo o que é bom. Se é demasiado bom negócio, é porque é demasiado bom negócio e é preciso alguma atenção a isso. Mas este não era de todo o foco da nossa conversa. Estamos a conversar calma e paulatinamente sobre o que é a vida nas redes e aquilo que esta extraordinária ferramenta que nos permite uma coisa que nem toda a gente consegue executar com alguma maestria, que é comunicar. O Ricardo o Ricardo é escritor, não o estou a apresentar, mas ele é escritor, também já o conheço há alguns anos. Eu não sou escritor, sou apenas um teclador de alguns textos pequenos. Muito bem. Sim, não era o nosso principal foco, mas era algo que, portanto, eu tinha pedido ao Pedro para poder fazer esta introdução também no fundo, para podermos aqui chamar um pouco a atenção das pessoas. Entretanto, fui colocando aqui os comentários das pessoas a darem-nos as boas noites. Portanto, boa noite, mais uma vez, para quem nos está a seguir. Bom, isto é assim, para quem conhece, portanto, temos aqui mais alguém, portanto, agora a cumprimentar o Pedro, a Ana Vidal. Para quem estiver, só que uma nota, para quem estiver a ver o vídeo através da partilha do Pedro, por favor, se quiserem fazer comentários, portanto, para nós vermos, têm de o fazer na minha página, está bem? Porque senão depois nós não conseguimos aqui ver. Pronto, e depois, só se for alguma questão, ou até meterem-se com o Pedro, portanto, que é normal, que ele gosta muito de se meter com as pessoas, e as pessoas gostam de se meter com ele, é o normal de alguém que, portanto, passa pelas redes e é capaz de ir buscar tudo e mais alguma coisa para fazer humor. Pedro, o humor acaba por ser portanto, uma escapatória, porque todos nós temos a nossa vida profissional, portanto, que é cada vez mais exigente, portanto, algumas situações com novas realidades, portanto, em que estamos a trabalhar em casa, e esta forma de fazer humor no Facebook é portanto, acaba por ser uma escapatória daquilo que estou-me a ouvir um feedback, porque a minha esposa está aqui atrás, está a ouvir, e então ligou o computador dela e eu estava a ouvir. Mas acaba por ser esta escapatória daquilo que, bom, temos aquele momento sério, mas depois bora lá então brincar aqui um bocadinho. Vamos lá ver.
Comunicar, as redes não são propriamente uma novidade para mim. Eu trabalho com redes e comunico em redes desde o ano de 89, sensivelmente. E do outro lado das redes estão pessoas. Estão pessoas que nem sempre com a intensidade com que hoje nós comunicamos nos meios, nos Facebooks da vida, mas tiveram sempre pessoas, por vezes limitadas pela quantidade de coisas que podiam dizer ou da velocidade com que poderiam dizer, mas pessoas são pessoas. As redes, para mim, são uma ferramenta do eu pessoal, embora, como é óbvio, eu também possa usá-la. O meu megafone, o megafone que todos nós temos à nossa disposição para a plateia que a quem conseguimos captar a nossa atenção. É evidente que eu não vou querer que num universo de 40 ou 50 mil pessoas todas se interessem pelo mesmo, mas eu escrevo ou comunico, é-me indiferente que lá estejam 10, é-me indiferente que lá estejam 10 pessoas ou 10 mil. O esforço de produção é exatamente o mesmo. E depois, nós estamos numa rede. E estamos numa rede onde chega a informação de todo o lado. Portanto, eu não seria um comunicador se não tivesse público e esse público não também fizesse por me alimentar de algumas coisas. Eu costumo dizer que o meu desporto favorito é rir-me das minhas próprias incapacidades. E são muitas. Todos nós, se formos suficientemente honestos com o próprio, perceberemos que temos imensas incapacidades. E há duas ou três coisas que eu gosto muito. De uma boa gargalhada. E se me faz rir a mim, acredito que faça rir muita outra gente, embora eu às vezes não seja fácil de fazer, não sou um cliente fácil em termos de fazer rir. E depois é sermos nós, ou seja, eu não quero tornar-me uma carpideira nas redes, não é? Também tenho os meus momentos de fúria e depois gosto de uma boa história. Uma boa história é como aquele bife cheio de sumo, que estás verdadeiramente a ter prazer em mastigar. E uma história, nem o bife não pode ser demasiado grande, não pode ser duro, não pode ser nervoso, tem que haver ali um equilíbrio para que valha a pena. Não tenho pretensões a Saramago, mas uma boa história pode ser contada pela velhinha que encontras na fila da farmácia. E essa talvez seja a principal característica da minha comunicação, é que eu fotografo mentalmente muitas e muitas situações. Há muitas coisas que deviam dar histórias e que por vezes, quando começas a desenrolar, não acabas por ser material que não. Eu não guardo material em gavetas. Não, há aquele escritor que vai acumulando produção. Não, se não presta, se não me agrada instantaneamente, e há muitos textos que acabam por ir fora, se não me agrada instantaneamente, não é para guardar, porque quando eu voltar a ele, se não é uma coisa que seja imediata, se volta a ele é para estragar mais ainda, não para melhorar. Muito bem. Eu também gosto de contar uma boa história. Porque é que será? Mas... lá está, são maneiras de comunicar. Claro que depois há muita coisa gráfica que me aparece, coisas com que tropeçamos, coisas que as pessoas me enviam, isso gera-me um problema. Muito do material que me é enviado não é aproveitável, ou seja, há ali um standard, não é que eu tenha a mania que seja esquisito, mas há ali standards, há mínimos para estas coisas, não é? E se houver mau gosto, se houver alguma coisa que a mim não me agrade, não acaba por não sair. Exato. Bom, temos então aqui uma questão que vem aqui um bocadinho no seguimento daquilo com que iniciámos e também desta continuidade.
Portanto, boa noite, portanto, é a questão da Carla. Boa noite, sinceramente, a internet, afinal, veio ser boa ou má? Eu acho que é um bocadinho, portanto, é um bocadinho das duas coisas. Isto aqui há que saber utilizar, portanto, para... Carla, desculpa interromper-te. Uma pistola é uma coisa boa ou é uma coisa má? Depende das mãos, depende em que mão está, não é? Se estiver nas mãos de um polícia bom, é uma coisa boa. Se estiver nas mãos de um bandido ou de um polícia mau, não é má. Portanto, a internet é o que fazemos com ela. A internet é uma ferramenta maravilhosa que há 40 anos, se calhar não sonhávamos poder estar a fazer o que estamos a fazer aqui neste momento, não é? Exatamente. Da mesma forma que eu posso estar aqui a responder a perguntas sobre se a internet é boa ou mau, podia estar a incitar ao ódio ou a mandar queimar, sei lá, uma coisa qualquer, ou derrubar estátuas, ou coisas muitíssimo piores. Portanto, se a pergunta tem algum cabimento, tem, a resposta é exatamente o que quisermos fazer dela. Muito bem. Entretanto, temos aqui mais pessoas que vão entrando. Portanto, o Vitório Agostinho a dar aqui as boas noites. O Paulo Martínez diz que é um grande fã do Sr. Aniceto. Eu também o amo muito, eu também sou um grande fã do Aniceto. Depois o Luís Lopes diz que o Aniceto é o maior contador de bifes. Ok. E depois a Ana Vidal diz, começa-se a rir. O Paulo Martínez diz, eu adoro os bifes do Sr. Aniceto. E depois temos aqui, então, a grande questão que é para o próximo tema que vamos falar. Que a Ana Vidal diz, e de travessias bíblicas. Portanto, o maior contador de travessias bíblicas. Bom, há um belo dia, isto aqui fazendo a introdução, há um belo dia que o Pedro Aniceto resolve, como piada de 1 de Abril, colocar uma publicação a dizer que no dia XPTO, portanto em maio, ou que é, dia 13 de maio, ou que era, com o alinhamento dos planetas... Nunca escolheria 13 de maio, isso era demasiado milagroso, estás a perceber? Não, 13 de maio não podia ser, era 26 de Abril, ou 23 ou 26 de Abril. Era Abril, pronto, eu pensava que era maio. Pronto. Entretanto, que aquilo com o alinhamento dos planetas, portanto, o alinhamento certo, o nível da água, portanto, entre duas ilhas dos Açores iria estar, portanto, a um nível aceitável, que poderia-se fazer uma expedição de atravessar, portanto, uma ilha à outra a pé. Isto foi um fenómeno na altura, portanto, na internet. E temos aqui agora o Luís Val Gonçalves que diz: ao Pedro Aniceto, a travessia do Pico vai para o epitáfio. Vês, há coisas que... eu tinha uma mãe, que infelizmente já não está connosco, que... odiava uma personagem da série Dallas, que era o JR, e por mais, eu passei uma vida inteira a tentar explicar-lhe que o JR era apenas um ator, mas ela dizia sempre que se malandro, que ele faz tanto mal àquela coitadinha da Sue Ellen, e se eu o apanhar um dia eu dou-lhe uma tareia, portanto, e nunca a consegui convencer do contrário, e eu vou correr o risco de chegar quando alguém fizer uma pequena resenha dos meus feitos na vida, que seja, que me fique colado a ideia. Este foi o tipo que disse que um dia era possível atravessar entre a horta, entre o Faial e o Pico, a pé num determinado dia. Filo, já contei esta história uma série de vezes, mas é sempre bom saber que, e é sempre bom deixar que esta história não foi minimamente produzida. Isto, nesta mesma secretária onde eu estou agora sentado, eram 10 para a meia-noite, da véspera de 1 de Abril, e eu disse, amanhã é 1 de Abril, não tenho uma treta para contar a ninguém, porque há uns anos em que eu pura e simplesmente não... Olá, Ponte Lima. Boa noite. Há uns anos em que eu não fiz, e fiz aquela, disse, pronto, vai haver uma travessia a pé, cheia de pormenores folclóricos, com coisas absolutamente delirantes e fascinantes, como
vai sair uma equipa da Proteção Civil que vai cravar bandeirinhas no percurso para as pessoas depois não se perderem. E fui-me deitar. E quando no dia seguinte vi as proporções que a coisa tinha tomado, ri-me, que era aquilo que qualquer tipo normal faria, e disse, se eu alguma vez imaginei. É claro que depois metade das pessoas que foram para a página comentar eram pessoas que sabiam perfeitamente que era uma história da carochinha e inflamaram ainda mais a coisa com pedidos de inscrição, etc. Mas as coisas reais, o mundo real, as pessoas que acreditam em coisas extraordinárias começaram a aparecer. Com gente a perguntar-me como é que se inscrevia. Eu já pedi publicamente desculpa a 2 intervenientes nesta história, um que é público, porque eu no texto digo que vou partir numa equipa numa equipa de montanhistas liderada pelo alpinista João Garcia. E 8 dias depois tinha o João Garcia a telefonar-me a dizer, por favor, tire o meu nome daquilo que eu já não posso aturar pessoas a pedir-me como é que me inscrevo. E durante o dia fui tendo pedidos de pessoas a dizer, eu quero inscrever-me, o meu nome é fulano tal, o meu contacto é este, deixa aqui para quando. E eu respondi e disse, o que é que eu faço agora a esta gente que quer inscrever-se e eu não tenho forma de desalimentar isto? E então lembrei-me de dizer, o melhor é falar com a Câmara Municipal, porque é a Câmara Municipal que está a organizar esta coisa. Portanto, eu imagino o que é que aquelas almas não sofreram naquele dia de malta a telefonar a dizer que se queriam inscrever. Há coisas que eu digo, houve coisas que me apeteceu alimentar para sempre, porque havia gente que me dizia com pormenores, olha, eu fui operado aos joelhos há 6 meses, será que aquilo é demasiado violento para mim? Eu só dizia, eu gostava tanto de estar lá, porque estas coisas não é só pelo ridículo da situação, era estar lá para dizer à pessoa, dar-lhe um abracinho e dizer, pronto, deixe lá, isto era muito bom que fosse verdade. Tive amigos meus que me disseram, há uma coisa nos Açores extraordinária, estavam ao jantar, estavam a falar nisto, de uma travessia em trilhas, e eu não imaginava que isto tivesse uma propagação de tal ordem, até porque para uma coisa fantasiosa isso era absolutamente previsível, que as pessoas chegassem ao fim e que fizessem aquilo que nós fazemos com uma piada de 1 de Abril, que é chegar ao fim do texto e, como na anedota das cataratas, dizer, espera, 1 de Abril, esquece, e pronto, e não isto. Feliz ou infelizmente, ainda nos vamos rindo, porque volta e meia o assunto vem à tona, até porque no planeta há inúmeros sítios, eu não sabia de alguns, não fazia ideia das dúzias de sítios onde é possível fazer travessias em leito marinho com pé, portanto caminhar sobre leito de rochas ou de areia, de uma ilha para a outra, e há imensos sítios no mundo onde isso é possível, e de cada vez que alguém descobre um desses sítios e me manda um vídeo ou uma fotografia, eu falo no assunto, dizendo, pois, está a ver, não acreditaram da outra vez, tomem lá mais o exemplo. Esse assunto acaba sempre por nunca morrer, e com a particularidade do texto original não está datado, portanto é possível que todos os anos, a 23 de Abril, as coisas voltem a aquecer, e há sempre umas partilhazinhas no mês de Abril de cada ano, à conta de, como eu não disse em que ano é que ia acontecer, apenas disse. E os textos, quando circulam, perdem a referência de data, e depois fica muito mais interessante, porque é uma never-ending story, é algo que vai durar para sempre, e daqui a 20 ou 30, espero que daqui a 50 anos ainda cá estejamos para nos lembrar dele e dizer, ainda sou do tempo em que se atravessava a pé entre a horta e o pico. Exatamente. Eu também, quando comecei a ler a publicação, fiquei assim um bocado admirado de todo aquele texto e tudo, e depois ia para aí a meio do texto e lembrei-me, isto hoje é 1 de Abril, isto aqui é piada de 1 de Abril, pronto. Só mostra a minha credibilidade enquanto fonte de informação, estás a perceber? Lá está, é a velha história do isco numa página credível.
Exatamente, exatamente, como estávamos a falar há pouco. Bom, Isto é o entretanto, anisete, o gajo não ia inventar uma história destas, não é? temos entretanto aqui o Joel a dizer que o senhor Pedro Aniceto, para além de bifes e travessias bíblicas, conseguiu ser o único português a ficar na memória de Não, Steve Jobs. não foi o Steve Jobs, pá. O único que ficou com lágrimas nos olhos foi o Phil Schiller. Era um vice-presidente da Apple, a quem eu, numa feira, eu sou um tipo desastrado, tenho momentos, sou capaz de estar anos sem acontecer nada de especial. hum, e de repente acontecem. É como partir loiça. Não sei se vocês têm esse streak de partir loiça. Eu não parto um copo durante anos, mas quando parto é uma coisa à séria. Na mesma semana sou capaz de partir, ou então um cesto inteiro da máquina que vai para o chão, qualquer coisa assim. E portanto, o único VIP Apple a quem eu pus lágrima nos olhos foi um vice-presidente a quem dei uma canelada violenta, pá, numa feira. Exatamente. E depois de ter-me chegado, e depois de eu ter quase cometido a Araquiri naquele momento, dizer, pá, isto vai-se saber, um dia a imprensa vai agarrar nisto, ou vai haver maneira disto chegar a Portugal, portanto, deixa-me cá falar com o homem e pedir-lhe desculpa as vezes que forem necessárias, e depois, efetivamente, ficámos um bocadinho à conversa sobre incidentes dramáticos e caneladas involuntárias. Portanto, não foi o Jobs. Pronto, isto aqui o Pedro, as coisas que lhe vão acontecendo, faz quase lembrar portanto, as coisas que acontecem, mas aquilo é diariamente, ou no Marco, porque o Nuno Marco A todos nós acontecem cenas parvas. Todos. O drama entre as pessoas é que a maioria não conta. Não conta. Porque fica danada consigo mesmo. E a parte gira da imperfeição humana, é precisamente teres a consciência de que uma história parva pode ser contada. Não faz muito tempo, eu tinha aqui uma lâmpada fluorescente que piscava, daquelas que começam a morrer, e disse para comigo, eu vou mudar esta lâmpada. Até tinha a lâmpada aqui, vou mudar a lâmpada. E quando olhei para o teto, disse, bom, escadote. E o escadote estava 2 andares acima do sítio onde eu estava. E disse, não vou buscar o escadote, estou preguiçoso para ir buscar o escadote, está aqui esta cadeira que serve perfeitamente. E agarras na cadeira, e no momento em que agarras na cadeira dizes, não sei se esta cadeira tem solidez para me aguentar os meus 90 quilos em cima dela. Mas insistes, tu sabes, tu tens a consciência de que vai correr mal, mas insistes e dizes, não, isto vai, aguenta perfeitamente. Pões a cadeira, sobes para cima da cadeira, desapertas o que tens a desapertar, tiras a caixinha da fluorescente, tiras a lâmpada velha, fui buscar a lâmpada nova, subi novamente para cima da cadeira, e quando eu estou no auge da operação, tudo aquilo desaba, estás no chão, a dizer imensos palavrões que alguns nem sabias que os sabias de cor, e dizes, mas estavas à espera de quê? Desde o primeiro momento em que tu decides que vai dar a geneira, percebes? Portanto, há ali um momento em que te dizes, se calhar, se pegar nesta perna desta cadeira que está aqui partida e der com ela no meu próprio lombo, ainda é pouco para a estupidez humana. Portanto, despertar o ridículo, fazer um foco no ridículo das coisas, tem o seu desafio. Primeiro, o tal desafio de montar a história para ser contada sem começares aquela coisa horrível que é, eu nasci em 1964, e depois já trazes o leitor por um percurso de vida que não interessa a ninguém, a não ser ao ego de quem está a contar a história, até ao momento em que sobes para cima da cadeira. São muitos anos, não é? Eram 50 e muitos anos de caminho. Portanto, há ali uma técnica de condensação, uma técnica de contar a história que não podes ser demasiado rápido, tu sabes isso melhor que eu, e não podes ser demasiado lento, sob pena de a pessoa enjoar e do leitor chegar a meio e dizer, não, faz-me lembrar aqueles takes do aeroplano em que o tipo começava a contar a história da vida dele e as pessoas se suicidavam na cadeira ao lado dele. Portanto, é exatamente isso. Quando a história já está demasiado densa, normalmente há alguém que dá um tiro na cabeça porque já não tem paciência para ouvir. É um bocado isso.
Entretanto, temos aqui a Ana Vidal que diz que o Pedro Aniceto é o Orson Welles nacional. Só Exato. faltaram os marcianos no canal do Indonésio. Depois, o Paulo Martínez diz: Joel Silva, quem tu sabes foi fazer o teste de gravidez, deu positivo. Esta é uma piada claramente não resultou. Mas, Ana, o Nemésio era meu vizinho. Na minha casa de infância morava muito perto de mim, e eu odiava-o por uma razão. Às quintas-feiras ele tinha um programa que era, se bem me lembro, se quem tiver idade para isto, esse, se bem me lembro, para um miúdo de 8 ou 9 ou 10 anos era uma seca tremenda, porque era a barreira que havia antes dos Lancers, que era uma série de cowboys que dava às quintas-feiras à noite. Portanto, eu tinha que gramar com o Nemésio e a espreitar se o Nemésio já se tinha calado, antes de começar a ver a série de cowboys. E muitas vezes, na minha infância, tive vontade de lhe dizer: pá, você devia dar depois dos cowboys, porque já não tinha que esperar, nunca tive coragem de o abordar e queixar de que ele era um obstáculo ao meu prazer pessoal de ver os cowboys, com um enredo que já não me recordo de absolutamente nada, apenas me lembro do nome da série, que era quando o Nemésio acabou, o programa do Nemésio, os cowboys continuaram e o Nemésio foi substituído por uma criatura ainda mais sinistra, que era o Marcelo Caetano, que tinha as conversas em família. Portanto, eu estive sempre agarrado a esse. O Nemésio foi sempre o meu obstáculo. Não foi nada pessoal. Quando construí a história da travessia, limitei-me a ir à net, à procura de uma fotografia. A fotografia que ilustra essa história é uma fila de pessoas a caminho de uma montanha. É uma fotografia real de outro sítio do planeta, de uma espécie de procissão religiosa que se faz até uma montanha, mas não era pessoal, não tem nada a ver não tem nada contra açorianos ou ilhéus em particular. Muito bem. Entretanto, temos o Luís Lopes que diz: Pedro, Boa Vista 2, Porto 0 ao Isto intervalo. sim, isto é informação relevante, É mais ao contrário: Porto 0, Boa Vista 2. Exato, porque é nas Antas. É lá E agora, como diria Pinto da Costa, basta. Basta, exatamente. Basta. Podem ir para casa e tal, e basta. Assim, porque apesar de eu e o Pedro termos clubes diferentes. Não digas que é para não estragar isto. Estava a correr tão bem. Mas também, como os dois, nenhum dos dois é do Porto, está tudo bem. Oh. Entretanto, depois o Joel diz: sorry, mas também serve, és o culpado de não existirem Apple Stores em Portugal. Admito que tenha uma parte de culpa, porque durante muitos anos a Apple em Portugal foi servida. Eu fui gestor de produto Apple, para quem não sabe, para quem está a perguntar, mas que raio, também faz parte também devia fazer parte da história do humor deste país, esta história. Eu fui gestor de produto da Apple em Portugal durante muitos anos, e durante muitos anos a Apple foi gerida em Portugal por uma empresa terceira, que não a própria Apple, uma empresa do grupo Sonai, que depois mais tarde veio a ser de outro proprietário, mas que nunca chegou a acordo devido à dimensão do mercado e do país, nunca chegou a acordo com a marca. Portanto, não me parece, ainda hoje, para existir uma estrutura como uma Apple Store física em Portugal, isso iria condenar a estrutura de distribuição de quase todos os revendedores do país, o que era absolutamente impensável em termos de mercado, porque seria só uma questão de vaidade ou de autossatisfação, esquecendo que o mercado não se faz só de uma montra bonita num centro comercial ou numa loja de rua, faz também com inúmeras estruturas económicas distribuídas pelo país todo, seja o mais modesto revendedor numa lojinha na Avenida da Boa Vista, ou o mais imponente que eu tenha no Rossio ou noutro sítio emblemático qualquer. Muito bem.
Entretanto, temos aqui o Cabo Batista a dar-nos as boas noites. Boa noite. Depois o Joel Silva diz: Pedro Aniceto, o maior contador de histórias. Algumas acabam nos jornais, telejornais e até nas rádios. Eu recordo-me que esta história da travessia portanto, das ilhas, o Pedro Aniceto falou em direto para o programa da manhã da comercial, porque o Nuno Marco, não sei se foi no Homem que Mordeu o Cão, que ele falou, portanto, disso, e depois daquilo disse: bom, e agora temos aqui o Pedro Aniceto ao telefone para falarmos sobre isto. Pronto, e depois o Pedro Aniceto teve a explicar aquilo que já acabou aqui de explicar, e entretanto aquela malta também estavam todos ao rubro portanto, com o sucesso que tinha havido por parte portanto, da história que o Ricardo, mas a história é assim, há pequenas coisas. O Joel Silva, que acabou de comentar isto, é responsável por uma das maiores histórias das redes em Portugal, ou talvez a primeira grande história das redes em Portugal. O Joel era e é um ativo utilizador de Twitter, do qual eu também estive durante muito tempo. Eu larguei o Twitter com regularidade, porque o Twitter estava a dar cabo da minha capacidade de escrever. E quando eu percebi que estava a escrever, quando escrevia prosa já mentalmente formatado a 128 caracteres, desisti e digo assim: não, eu não posso deixar manipular desta maneira ou formatar desta maneira, porque é uma coisa que a pessoa sente, que depois deixa de ter capacidade de desenrolar. O Joel é o pai, entre aspas, do episódio do hambúrguer. Não sei se tens conhecimento desta história, mas há uns anos, há 8 ou 9 anos, já tem 8, já não sei quantos são, mas são muitos. O Joel entregou um hambúrguer a uma pivô da televisão portuguesa e as redes obrigaram a pivô a mostrar que tinha recebido o hambúrguer. Isto é uma história que durou praticamente meio-dia, que correu durante meio-dia, e ao qual não demos importância nenhuma, a não ser a piada de dizer assim: pá, conseguimos feedback, ou seja, um apresentador em antena fez um sinal durante um telejornal. Neste caso era uma boa amiga chamada Alberta Marques Fernandes, a quem desejo rápida recuperação, que ela está com um problemazito de saúde. E que rapidamente volte às redes. O que o Joel fez foi entregar um hambúrguer e fazer com que a pivô acusasse em direto, não disse às pessoas que recebiam um hambúrguer, mas combinou-se um sinal e nós utilizadores de Twitter, ficámos a saber então que ela tinha recebido. Isto parece não ter nada de extraordinário, mas na altura foi uma coisa fantástica, porque era a primeira vez que o povo comum, que os cidadãos anónimos interagiam em direto com alguém num canal, numa estação nacional. Isto foi muito interessante. Lá está, depois as pessoas vão dormir e no dia seguinte, quando acordam, percebem que a historinha, aquele pequeno momento das redes, aquela brincadeira das redes, se transformou numa coisa muito séria quando há primeiras páginas de jornais a dizer que brincadeira no telejornal, ou a repórter recebe hambúrguer em direto, em que há peças nos telejornais seguintes sobre a entrega do hambúrguer. E como diz uma amiga minha, nós nas redes conseguimos reunir o número de pessoas certo e exato para fazer golpes de Estado. É preciso escolhê-los, é preciso escolher a dedo. Portanto, aquilo que eu fiz em relação também à história do hambúrguer foi contá-la em pormenor, para que não se perdesse, porque aquilo era muito bonito. Eu lembro-me de um outro episódio que foi uma segunda história, realmente global e importante, que toda a gente se lembra, que foi a amaragem do Rio Hudson do Sullenberger, do piloto que fez amarar o avião no Hudson. Isto são histórias que ficam, as nossas são pequenas brincadeiras locais, pequenas coisas locais. Quando as coisas passam o nosso quintal,
porque nós somos um quintal em termos de mercado de redes, do mercado de língua portuguesa nacional, é muito curto, é muito curto. Quando as coisas ganham globalidade, quando o mundo de repente desata a falar do mesmo, nós percebemos que uma simples linha, um simples tweet, um simples post de Facebook pode efetivamente fazer a diferença e ser assustador, porque acreditem que há coisas que são despoletadas por vezes por acidente e que se transformam em pesadelos para a vida de algumas pessoas porque lhes tira o anonimato, não é? Nós com o hambúrguer e com outras histórias rimos, sorrimos. Há outras pessoas que nunca mais tiveram descanso a partir do momento em que caíram nessa corneta global dos contadores de histórias. Exato. E tirando, salvaguardando sempre a hipótese de não ser uma história falsa, ou seja, pode ser uma história falsa inocente, como é da travessia ou do hambúrguer. A do hambúrguer não foi falsa, mas outra coisa é a construção de uma narrativa que possa assassinar o caráter de alguém e que toda a gente sabe que é falso, mas que circulará para sempre, porque uma vez na net, sempre na net. Exatamente. E por isso também devemos ter, lá está, às vezes devemos ter aqui alguma cautela da forma como portanto, uma coisa é aquela história da travessia que acabou por ser, portanto, porque é uma história engraçada e não prejudicou, quer dizer, tirando os engraçados funcionários da Câmara Municipal. Sim, não terá sido trágico. Mas lá está, voltando à nossa conversa inicial, o boato e o rumor já não são património exclusivo da internet. Houve rumores épicos em Portugal. Eu não tenho, só tenho memória de 50 e tal anos, mas estou-me a lembrar, por exemplo, de rumores e boataria, como o famoso caso das Doce, por exemplo, numa altura em que a tecnologia não ajudou em nada, que era boca a boca, e não deixou de transbordar em termos nacionais, não é? Ninguém falava noutra coisa. Portanto, hoje tens a particularidade de fazeres um texto mais ou menos credível e em cada 10, 3 ou 4 podem acreditar, e esses 3 ou 4 que acreditam, se continuarem a propagar, isto depois torna as coisas piramidais em termos de alcance. Sim. Pois, essa questão que falava desse mito urbano que circulou na década de 80, década de 80? Sim, 70 e tal para 80. Exato. Entre o futebolista Reinaldo e a Paula. Como é que era? Já não me lembro do nome dela. Pois, pronto. Laura, não. Em que, portanto, em que efetivamente circulou esse mito urbano. Lembro-me de outro também que dizia que o Carlos Paião tinha sido enterrado vivo, porque portanto, a história que me contaram era que a mulher tinha tido um pressentimento durante a noite e que portanto tinha mandado levantar a campa, e quando abriram a campa, portanto, a parte de cima do caixão estava arranhada e o corpo estava virado ao contrário. Olha, eu fui expulso num grupo do Facebook há pouco tempo. Acontece muito raramente, mas volta e meia sou expulso. Porque tentei desmontar o mito urbano das caixas de bananas do Pingo Doce, que é outra história urbana, outro mito urbano que circula, que alguém que conta com ar sempre muito dramático, que abriu uma caixa de bananas no Pingo Doce e depois insira aqui o nome da localidade que mais lhe aprouver, porque já ouvi 500 versões, sobre umas aranhas vermelhas que vinham na caixa de bananas e que morde alguém e que o braço dela ficou do tamanho de uma bola de basquete. Por exemplo, não é este tipo de coisa. Eu tentei explicar civilizadamente à pessoa que isto é uma história, que é uma história urbana que se conta e reconta e que já teve várias versões, já teve formigas, já teve lagartos, já teve cobras, já teve vários animais
na caixa do inserir aqui o fruto que mais lhe aprover. Portanto, tu podes contar aqui uma história, um modelo base, não é? Tens um modelo da tanga e depois é só mudar o sujeito, o predicado, o bichinho lá. Pá, e tu tentas explicar a pessoas que são até letradas e que não são propriamente analfabetas. Tentas explicar, mas a pessoa está tão convencida da veracidade que não quer ouvir a verdade. Se lhe quiseres contar a verdade, a verdade incomoda-o. Disse, não, eu tenho aqui uma fotografia à frente de um braço horrível com uma ferida em carne viva gigante. Isto foi causado pelo veneno da aranha ou da cobra ou do rato, o que tu quiseres. A pessoa não quer ouvir. Portanto, e de repente, como ele era administrador do grupo onde eu tentava desmontar as várias versões, foi expulso. Fui expulso com algum alívio, devo dizer, porque aqui esta operação de convencimento, de desmontagem de fake news, nem sempre é fácil. Mas essa, por exemplo, é uma história, a história das bananas e das aranhas e dos lagartos e das cobras, é uma coisa que já tem muitos anos e que é factual. Tu consegues desmontar isto em 10 minutos, mas consegues desmontar, tu para desmontares uma história destas tens que ter alguém do outro lado, que chega um momento em que diga, pois se calhar tens razão, e isto não é assim. Se a pessoa estiver encastoada no seu convencimento, não é? Com a informação que tem, com as fake news que tem e com as imagens horríveis que lhe enviaram, ela nunca será convencida do contrário. Portanto, a única hipótese que tem, e isto é um fenómeno que acontece muito nas redes, é quando eu não consigo convencer alguém de uma verdade inatacável, a pessoa bloqueia-me porque prefere não me ouvir do que passar pelo desgosto de aceitar que está errada e que aquilo não é verdade, não é uma coisa tão boa e tão juicy, uma história maravilhosa da criancinha que tinha um braço do tamanho de uma bola de basquete porque uma aranha vermelha lhe mordeu. Portanto, tu não podes. Houve uma coisa que as redes me ensinaram, é que tu podes lutar para defender algumas ideias, mas não podes nunca cair no erro de tentar convencer o mundo todo, porque nunca vais conseguir. E se algum dia pensares que isso vai virar obsessão e não conseguirás nunca dominar a onda, não é? Isto é como o surfista pequenino numa onda de negacionistas, de incrédulos, de pessoas que por vezes não sabem ler ou que não sabem decifrar aquilo que lhe dão a ler, e isso é muito, muito complicado. Exato. É assim, o fenómeno das fake news acaba também por ser também outro fenómeno das redes sociais, mas não só das redes sociais, atenção, porque também... A fake news sempre houve. Aquela coisa de eu chegar ao teu ouvido e dizer, sabes quem é que eu vi no outro dia com não sei quem? Não sei quem é ali. Eu moro numa aldeia e uma aldeia muito pequenina e alguns pontos de comércio são verdadeiros rádios locais, não é? Portanto, novidade. E eu quando para aqui vim morar, era estrangeiro, não é? Portanto, houve ali um tempo de adaptação. E um dia entrei num desses pontos de comércio onde se cascava, onde estava cortando literalmente na casaca de alguém a respeito desse tipo de news, de alguém que está com alguém e que depois deixou não sei quem e que não sei quê. E eu entrei e fez-se um silêncio, entrei na loja e fez-se um silêncio bastante gelado, uma coisa incómoda, não é? E eu olhei à volta e disse, podem continuar se quiserem, não se acanhem para mim. E houve uma senhora já de provecta idade que olhou para mim assim de lado e disse, está aqui há quantos anos é que mora aqui? Disse, olha, pai, há uns 5. Então já pode saber. E continuou, não sei quem, o Manel e o Francisco e tal. Há um momento em que tu fazes parte da teoria de conspiração, mesmo que não vais propagar, já serviste de veículo, já ouviste, que já é meia parte porque se não houvesse receptores, as fake news e os boatos e os rumores não se propagavam. Estás a perceber? A partir do momento em que estás num grupo social, mesmo que não propagues, já és um veículo que eventualmente poderás ou não propagar se te apetecer, não é? Exato. Bom, entretanto, isto aqui temos aqui uma série de comentários. Eu digo, portanto, informo já as pessoas, eu estou aqui
a controlar os comentários. Temos aqui uma pergunta, ok, do Telmo Martins, boa noite aos dois. Uma pequena pergunta ao teu convidado. De antes existia a hipótese de se fazer por €1, se não me engano, sites e blogs com domínio.sap.pt. Neste momento ainda existe essa possibilidade de criação de sites? Não é a minha praia. Eu confesso que a parte do euro não me parece que esteja ativa. Posso confirmar, mas embora a criação de blogs ainda esteja ativa, não a do domínio. A do domínio já não. Mas esta é uma informação claramente a confirmar, porque não é da... Embora blogs não são a minha praia, muito raramente toco neste assunto, mas creio que não. Muito bem. Entretanto, temos aqui alguém, a Paula Pico, pergunta quem é o Pedro Aniceto. Exatamente, a Paula Pico é uma pessoa a quem eu pago para estas questões durante os talk shows, percebes? Não, é nada. Olha, exatamente, são pessoas que me conhecem. A Paula é uma boa amiga, a Ana Adão Martínez também, e esta malta agora está confinada em casa, não tem nada que fazer, e vem para as redes fazer perguntas destas. Exatamente, gosto da tua foto, tem um ar... exatamente, eu também sou mestre Scholing. Eu também sou muitas coisas nas horas vagas, porque não gosto de me dedicar apenas aquele protótipo chato do informático que só fala de bits e bytes. Eu gosto de ter múltiplos interesses, e descansar os olhos e a alma em assuntos que por vezes nada têm a ver com a informática. Exatamente. E, entretanto, o Paulo Martínez diz que o Pedro é um verdadeiro garanhão da Apple. Mais fake news. Portanto, o Joel diz que queria mesmo era ter um piano de cauda. Eu também. Olha, há muitas coisas na vida que nós quisemos ter e que depois se revelaram verdadeiros erros. Houve alturas que quis ter um piano de cauda, nunca tive, espero bem que não. No entanto, já estive numa operação daquelas coisas extraordinárias que acontecem aos amigos, que é um amigo dizer, eu preciso de fazer aqui uma mudança, uma coisa rápida, de um andar para o outro, num prédio do centro de Lisboa, e vou reunir aqui 7 ou 8 amigos para me darem uma ajuda num dia à noite, não foi um dia à noite, foi um dia à hora do almoço, reúno aqui 8 pessoas para a gente mudar umas coisas rapidamente. E quando chegámos ao local, uma das coisas para mudar era precisamente um piano. A coisa não correu bem, não correu absolutamente nada bem, porque apesar do piano ser mais ou menos transportável por 8 pessoas, as 8 pessoas não cabiam na escada de onde ele queria mover o piano de um andar para o outro. Ainda hoje estou para saber como é que o piano entrou lá em casa pela primeira vez, portanto, não sei se foi feito lá, também pus a hipótese de terem posto o piano na sala dele, mas a verdade é que foi com grande esforço e com algumas arranhadelas que o piano chegou ao andar de baixo. Ou então foi através de uma grua pelo lado de fora. Não quero tecer considerações. Entretanto, está aqui portanto, a Paula a dizer que a história do hambúrguer tem 12 anos. E não 8, exatamente. A Carla Flores diz, portanto, uma dúzia de anos. Diria que esse hambúrguer causou um boom no número de utilizadores do Twitter. Sim, é possível. É muito possível. Essa história na altura, o Twitter era uma aldeia comparado com aquilo que é hoje, e o facto da imprensa de repente ter desatado a falar em Twitter, isso traz sempre novos utilizadores à rede para experimentar, e todos os dias surgem redes novas, não é? Estamos há poucos dias a começar a usar uma coisa chamada Clubhouse, que ainda tem muito, muito para andar, e que já é um verdadeiro êxito entre os comunicadores nacionais, porque, para quem não sabe, o Clubhouse é uma rede social que só faz áudio, não tem documentos escritos, é só literalmente áudio em direto, e está a ser ainda... Estou há 5 ou 6 dias a observar o fenómeno e diria que dos grandes comunicadores portugueses, quase todos já lá estão. Vão falando também, no fundo, da forma como estão habituados a falar. Repara, não escrever. Tem uma vantagem de não te ocupar espaço, o discurso oral ser
menos complicado de elaborar do que o discurso escrito, embora mesmo para algumas figuras públicas tanto o fazem mal de um lado como no outro, mas é diferente, e para já estamos nesse hype estamos ainda nesse hype inicial de atrair os grandes comunicadores e mais tarde, quando entrar de facto o público todo e a coisa estabilizar, sabes que há sempre os que fazem, como há aí uma velha piada que diz que há três tipos de pessoas: os que perguntam, os que fazem as coisas acontecer, os que veem as coisas acontecer e aqueles que chegam e perguntam, mas o que diabo é que está a acontecer? Portanto, quando chegar a essa fase, logo vemos como é que estabiliza, não é? Nós hoje vemos como é que está o Facebook, que está um bocado trágico em termos de audiência, em termos de qualidade da audiência, em termos das réplicas, em termos das discussões intermináveis. Há coisas que são absolutamente desgostosas. Eu fiz um post anteontem a dar os parabéns a um amigo, e o amigo é uma figura pública, e as pessoas tomaram de assalto a caixa de comentários para insultar o amigo, o que é extraordinário, porque é a mesma coisa que tu convidares-me para a tua casa para uma festa de anos, não é? E eu chegar à tua casa e começar a tecer comentários desagradáveis para com o aniversariante, e coisa que tu colocarias na rua imediatamente, não é? Ou que pegavas num cabo de uma vassoura e que tratavas do assunto do assunto tu mesmo. As pessoas nas redes acham que essa barreira não existe e que podem ser na mesma desagradáveis e que podem rasgar fronteiras, cruzar linhas que de outra maneira, pessoalmente, se calhar não cruzariam nunca. Sim, infelizmente o Facebook está cheio está cheio disso e infelizmente eu já aconteceu com algumas pessoas acabar por bloqueá-las porque cada vez que partilhava alguma coisa vinham, para além de me insultarem a mim, insultavam as pessoas que estavam a concordar comigo. E eu chegava a uma altura que começava... Eu tenho uma técnica diferente, eu não bloqueio. Aliás, são raríssimas as pessoas que eu tenho bloqueadas no meu Facebook. Eu prefiro ignorar, portanto, e se a pessoa insistir muito em ser banida, eu faço-lhe o favor, sem grande problema, mas por norma sou o tipo mais tolerante do mundo. Prefiro brincar. Há quem diga, tu brincas demasiado subtilmente e se o gajo for estúpido ele nunca perceberá que estás a brincar com ele. Não interessa, fico eu satisfeito, ok? Também há mais gente a ver, não é? Muitas vezes quando a inteligência do visado não é muito grande, seres subtil e seres tolerante traz-te uma satisfação a ti. Não precisas de ver, eu não preciso de ver ninguém a arder, percebes? Não preciso de pôr ninguém no pelotão de fuzilamento. Não estiquem tudo, porque chega sempre à altura em que eu posso estar mal disposto também e passar-me. Não era a primeira vez, é raríssimo insultar alguém nas redes, mas já aconteceu. E aquilo que para mim é um insulto, para ti pode não ser, não é? Se eu disser, Ricardo, não te esqueças de tomar a medicação, eu acho que te estou a insultar. Há outros que se podem rir e dizer, não sei o que é que ele quis dizer com aquilo, não é? Portanto, o conceito de insulto é sempre também difere um bocadinho entre as pessoas, entre o receptor e o emissor do mesmo. Mas é muito raro bloquear alguém, porque não é a minha forma de estar. Pois, não, é assim, eu só bloqueio mesmo naquelas alturas em que já estou com a minha própria paciência por um fio. Mas é mesmo aquilo que o Pedro dizia. Lá está. Se dá os parabéns a alguém e por acaso essa pessoa é uma figura pública, lá está. Por ser uma figura pública já tem os haters, não é? E tem aquelas pessoas que gostam. Normalmente os haters nestas alturas aparecem todos para... Não tens noção, eu tenho amigos na área do desporto e o desporto gera ódios de toda a espécie. Aliás, basta vermos os últimos dias para percebermos isso. Eu tenho amigos na área do desporto que as pessoas não conhecem a sua conotação clubística e eles podem ser até do Arrentela. Imagina que tu eras do Arrentela Futebol Clube, mas aos olhos do público lá fora as pessoas acham e imaginam e têm certezas.
não é? Portanto, chegam ao pé dele, você é do Boa Vista, ou é do Porto, ou é do Belenenses, não sei o quê. E cada tipo que o aborda tem uma opinião diferente e uma certeza diferente. Eu imagino o inferno que é a vida. Eu tive esta consciência num dia que estava a conversar com ele numa esquina da Avenida da República com a Duque d'Ávila, e alguém parou o carro e baixou o vidro propositadamente para o insultar. Okay? Eu acho isto genial, percebes? O tipo vem na rua e diz, olha, está ali um tipo que eu não gosto. Oh, meu isto! Oh, filho desta! Oh, não sei quê! E eu só dizia, mas se eu tivesse nos seus sapatos e tivesse uma arma, este tipo já não saía daqui. Ficava ali parado no semáforo, não é? Dizia, morreu no cruzamento da Avenida da República com o Duque d'Ávila por razões desconhecidas, impacto de chumbo, fulano assim. E eu disse, é inacreditável como é que se pode, as pessoas não têm a mínima de noção, vergonha, eu tive vergonha alheia, não é? Assim, se tivesse um filho que fizesse isto, eu dava-lhe uma carga de porrada logo ali, naquele instante. Não. Agora, parar um carro, baixar o vidro para insultar uma pessoa que se vê no passeio, acho isto absolutamente genial. Essa história portanto, relativamente ao desporto, lembrei-me de uma situação que aconteceu há uns anos atrás, num jogo Sporting Benfica. Eu tive uma fase em que ia muito ao futebol e nessa época em particular fui a bastantes jogos, ainda no antigo estádio de Alvalade, ok? E entretanto, aquilo, pouco tempo antes de chegar a claque do Benfica, está ali uma equipa de reportagem da SIC com o Nuno Luz, ok? E portanto está ali a equipa de reportagem e começa-se a chegar uma data de sportinguistas que queriam arriar no Nuno Luz a chamar-lhe Lampião. E eu começo a olhar para aquilo e eu pensar, bem, isto aqui vai dar bronca, porque estes gajos se juntam todos a dar porrada nestes bacanos. Acontecia com as bruxas, sabes? Isso acontecia com as bruxas na Idade Média. Pois, estava um grupo de gajos a dizer ele é uma bruxa, até podia ser o Ricardo Silveira, não é? Aquele gajo é bruxo e pronto, ias para a fogueira. E entretanto aquilo gerou-se ali uma confusão. Portanto, o Nuno Luz inclusive agarrou, mostrou um cartão de sócio do Sporting, ok? E ele a dizer, e depois um deles vira-se e dizia, pois, e quando estás do outro lado mostras o cartão de sócio do Benfica, e não sei o quê, e mais isto, e mais aquilo, e coisa. E eu, naquela altura, eu confesso que ainda hoje penso assim, bom, eu podia ter falecido naquele dia, porque lá está, isto é o que acontece no futebol. Mas depois, entretanto, eu meti-me ali e disse, pessoal, deixa lá o rapaz está a trabalhar e não sei o quê, e tal. É assim, tinha aqui um bocado de sorte, porque ia trajar também à Sporting, portanto, também por se fosses com o Cascol do Benfica, o cenário era muito mais interessante. Aí estaria morto. O futebol já mostrou coisas do melhor e do pior que o ser humano tem. Eu chorei às lágrimas no dia em que, sentado numa bancada do antigo Estádio das Antas, no Porto, ouvi o melhor insulto, o insulto mais bonito que eu já ouvi alguém dirigir a um árbitro, e já ouvi muitos, de uma senhora que se levantou e disse, quando o senhor estava a aquecer, ainda estava naqueles movimentos de aquecimento junto à linha lateral, o árbitro e os fiscais de linha passaram e ela insultou o árbitro dizendo-lhe, tu tens mais cornos que uma travessa de caracóis. É para mim um dos mais bonitos insultos que eu já ouvi num campo de futebol. Pedro, e uma vez que eu vi acho que era na Liga dos Últimos que dava na RTP, acho que era isso. Grande programa. Uma senhora, portanto, a mostrarem um jogo dos infantis ou dos distritais, ou o que era, uma senhora que se levanta também, mas é engraçado que estes insultos são muito mais engraçados ditos por senhoras, ok? Mas havia uma senhora que se levanta e, portanto, para o árbitro, a protestar com o árbitro e a dizer, ouve lá de cima do Porto, portanto, vamos fazer o sotaque, ouve lá, tu vai, mas é para casa, corta a tua mãe às postas e faz arroz de puta. Lá está, também uma coisa bastante criativa. Há momentos, eu disse que já ouvi o melhor e já ouvi o pior. Eu lembro-me de ter para aí 12 ou 13 anos
E o meu primeiro choque social no futebol, já tive vários, mas o primeiro que me marcou mais foi um Portimonense-Benfica, em que eu fui para a bancada dos sócios, já não me perguntes como, porque era uma história de amigos e relações familiares. Fui para a bancada dos sócios do Portimonense e o Benfica marcou, e eu, na minha ingenuidade clubística, levantei-me em alegria, de braços no ar, e aquele momento em que tu te levantas devia ser fotografado e ficar para a posteridade, porque é o momento em que tu perdes a virgindade futebolística, e em que tu dizes, espera, eu sou o único gajo que está aqui de braços no ar, e aquilo congelas o tempo, não é? E depois desces muito devagarinho, há um plano de câmara com o adepto que saltou de alegria por ver César Brito, penso eu, marcar um golo, e de repente começas a descair, e muito vermelho, não é? Não necessariamente um vermelho benfiquista, mas muito vermelho de pigmentação de pele, a dizer, isto se calhar não foi boa ideia, se calhar não foi boa ideia, até que tentas entrar nos interstícios do cimento da bancada, coisa que obviamente não consegues por razões físicas, e dizes, pronto, morri ali um bocadinho naquele dia, percebes? Apesar de ser miúdo, quando olhei à minha volta e vi o olhar furioso da maior parte dos adeptos que me rodeavam, que eram todos do Portimonense, disse, isto não é uma boa ideia. Tive este mesmo pensamento muitos anos depois, em Parma, numa meia-final de Taça das Taças, em que eu vi o jogo entre dois carabinieri de metralhadora na mão, sentado na bancada, e de cada lado eu tinha um carabinieri de metralhadora. E a um deles até pedi, que o cano estava virado para mim, disse, vira isso para lá e tal, e eu já era adulto e disse, não sei se gosto deste sentimento de que estou no meio de uma guerra, não é? Que estou no meio de um... E depois foi-me pedido no fim do jogo que não saísse logo, coisa que nunca me tinha acontecido em estádio nenhum, e que esperasse tipo meia hora que a coisa acalmasse, e disse, mas o meu clube perdeu, portanto eu não há nenhuma necessidade de vingança. E o polícia riu-se e contou-me a história. Lá está, são pequenos desgostos ou pequenas alegrias que tu tens, e o futebol está cheio destes estados de alma, está cheio de pequenas histórias, lá está, de pequenas coisas. Há pequenas coisas da minha vida que eu fazia um tratado só sobre segundos, normalmente relacionados com emoções. Eu lembro-me de uma vez que estive quase a morrer afogado no Mar da Caparica, e esse momento entre a tua indecisão, daquilo que tu pensas que é uma aflição, não é? E que depois percebes que é uma inevitabilidade e que não te vais conseguir safar. Aqueles segundos não são pequenas frações. Esse pequeno núcleo pode ser esticado e podes contar uma história que dura que na verdade durou 3 segundos, mas é uma história que pode ser ampliada e que pode ser cheia de pormenores que retratem com fiabilidade aquilo que acabas de viver, seja um insulto na rua de um tipo de desporto, ou seja um insulto a um árbitro, ou seja outra coisa qualquer. Exato. Eu agora também, você estava a contar a história em Parma e com o Portimonense. Eu também há 2 anos desafiaram-me para ir ver um Benfica Sporting, portanto ao Estádio da Luz, e eu disse, está bem, vamos, na boa, sem problema. Eu quando vou ao futebol gosto de ir, pelo menos com a minha t-shirtzinha do Sporting. E então, mas atenção, devo dizer que, tirando uma outra boca que fui ouvindo, nunca fui maltratado. Também não meti no meio da confusão, não é? E, por acaso, nesse jogo o Sporting até marcou primeiro. Então foi muito engraçado, que o Sporting marcou, acho que marcou de penalti, ou o que é que foi. E eu sei que fiquei sentado no meu lugar e fiz assim, gol! Exato, lá está, vês? Eu em Portimão não tive esse discernimento. Não tive esse...
Mas atenção, porque é assim, depois do Sporting marcar, aqueles olhos todos, aquilo parecia onde está o óleo, não é? Porque era um mar vermelho e era o único gajo verde que ali estava. E então, aqueles olhos todos que estavam ali ao pé, tudo a olhar para mim, para ver o que é que eu fazia. E eu, caladinho. Há momentos que são engraçados. Eu recordo-me de uma chatice com gente do próprio clube, do mesmo clube que eu. Também já tive um problema numa bancada porque eu vi aquele famoso Benfica-Marselha da meia-final dos campeões ao lado de um amigo meu francês, que é tão ou mais benfiquista que eu e que praticamente já não fala português, fala muito pouco. E assim que as pessoas perceberam que ele estava a falar em francês, não quiseram mais saber se ele era benfiquista ou se não, ele se deixava de ser. A partir do momento em que a turba declara um inimigo, já não há nada a fazer a não ser tratar de zelar pela segurança de pessoas e bens, porque as pessoas ficam irracionais. O futebol tem esta particularidade boa de transformar gente racional em seres não pensantes e às vezes vice-versa, mas é muito mais raro, mas tem um manancial, o futebol tem um manancial de histórias tremendo, e eu acabo de saber que o Porto empatou, portanto podem sossegar as hostes. Continuo a dizer basta, já me chegava. Já não é mau. Bom, temos aqui muitos comentários. Agora vamos fazer uma ronda aqui pelos comentários. Depois, entretanto, fazemos um apanhado deles todos. Temos aqui o Cabo Batista a dizer, portanto, estávamos a falar aqui relativamente àquilo que se coloca nas redes sociais. Sim, atenção, que as redes sociais têm causado grandes impactos negativos na vida das pessoas. Atualmente, o que se tem visto, e estando a maior parte das pessoas confinadas com a sua saúde mental a deteriorar-se, tudo dizem. Não se medem as palavras, vêm desabafar para um sítio onde estão bilhões de pessoas, está a ficar perigoso. E entretanto diz, mas de facto há coisas fantásticas que tanto nos fazem rir, faz falta. Cabo Batista, siga aqui o Pedro Aniceto e tem sempre... O Cabo Batista é cabo da GNR, faz um trabalho absolutamente fantástico no acompanhamento a idosos aqui na minha zona, no Concelho de Vila Franca de Xira, no Concelho de Arruda dos Vinhos e em algumas freguesias do Concelho de Loures. Portanto, acompanhamento de idosos que estão isolados e principalmente neste contexto portanto, esta pandemia tem feito um trabalho absolutamente... Olha, até devo dizer que não sou munícipe de Vila Franca de Xira, mas tenho acompanhado o trabalho de algumas pessoas que estão nas estruturas administrativas do Conselho e só tenho bem a dizer de muitas coisas, e muitas delas deviam pôr os olhos em algumas das coisas que se passam em Vila Franca. É verdade. E eu sei que o Pedro é amigo da Manuela Ralha, que é a nossa vereadora da Cultura, e que também já foi aqui minha convidada numa conversa com. E eu sei que o Pedro também vai acompanhando aquilo que também se vai passando aqui no Concelho de Vila Franca de Xira. E efetivamente é como diz. Nem tudo, é assim, eu costumo dizer, e digo isto também abertamente, portanto, a quem gera, nem tudo está bem feito, mas também se tivesse tudo bem feito, não valia a pena. Era um tédio, não é? Exatamente. Mas efetivamente há muita coisa bem feita, e principalmente na área da cultura, muita coisa bem feita tem sido feita neste concelho, e é um facto que também muito se deve, portanto, a esta grande vereadora na área da cultura que nós temos aqui. Entretanto, o Joel diz: as pessoas não querem a realidade, querem a história bem contada e a quem possam replicar com detalhes em relação a... Ou de preferência acrescentando alguns que achem que lhes falte, não é? Exatamente. E é assim que se cria o mito, é assim que a coisa começa a enrolar. Eu acrescento um pontinho, se achar que falta ali qualquer coisa que até gostava que fosse realidade, e vou acrescentando uns grãos e de repente tenho um comboio de grãos construído. Entretanto, a Carla Flores dá aqui também portanto, mais uma fake news. Pessoas... Esta não é fake news, esta é claramente. Já me aconteceu entrar com um rim numa loja de chineses e sair sem ele porque eu comi entretanto. Exatamente, às vezes acontece. Curiosamente toda a gente sabe, menos a imprensa. A história dos funerais chineses. Exato. Também.
Há todo um manancial muito grande de coisas que poderemos começar a construir mitos. Nunca me aconteceu, por acaso eu tenho amigos na área da sociologia que volta e meia fazem uns projetos curiosos, e nunca já surgiria um ou dois, que é tentar construir um mito. Eu não acredito que estas histórias nasçam porque alguém deixou a sua casa, não é? Um dia de manhã foi beber café e disse: não, agora vou contar aqui uma história a para isto começar. Não pode haver, eu não acredito que haja ali uma engenharia de fake news. É uma coisa que vem com o tempo, que se vai formando, e depois há um, depois há dois, e depois há três, e depois há quatro. Portanto, não acredito em pessoas que estejam em casa a pensar que história é que eu vou arranjar para pôr a circular de maneira que daqui a um ano ou dois isto começa. Uma das coisas que mais gozo dá aos contadores de histórias, pelo menos a mim enquanto contador de histórias, é que a história volte. É que um dia a história me seja contada. Acho delicioso. Não sabem que está naquela altura já. Não me interrompe porque posso aprender alguma coisa no processo. Posso dizer assim, devia ter metido este pormenor e não meti. É como quando, sei lá, encontrares. Eu há tempos estava aqui um miúdo na rua a tentar lançar um peão. Um peão clássico com baraço e peão. E eu disse: dá cá, queres que eu tente? E eu fiz uma figura muito triste, pensei que ainda me lembrava como é que se atirava um peão. E não consegui, e o miúdo disse: pronto, quando o miúdo diz pronto, deixa lá, é como quem diz, já percebi que não percebes absolutamente nada disso. E eu vim para casa danado com aquilo e vim para o YouTube reaprender a lançar peões. E nesse dia percebi que tudo o que eu sabia sobre peões era ridículo. Se vocês algum dia se derem ao trabalho de ver o que é que os coreanos fazem no lançamento de peão, com um baraço e com um peão clássico, vocês enlouquecem. Percebes? Há lançamentos de precisão de peões a 10 metros na Coreia, que é uma coisa que nem pensar, eu não consigo fazer com precisão a 1 metro, quanto mais a 10. Portanto, muitas vezes quando a história volta, já vestida com outras roupas, é delicioso pensarmos, digo assim, eu devia ter pensado nisto, nas histórias novas, os bocados novos que te aparecem, se calhar devias ter pensado, outros nem por isso, mas se calhar devias ter pensado em alguns. Por isso é bom pôr histórias a circular para as receber de volta. Exatamente. Bom, eu estava aqui a ver, já há aqui uma série de comentários, eu vou tentar lê-los todos. A Ana Vidal dá-nos aqui uma notícia que o Trump foi absolvido, 57 votos a favor contra 43. Não é novidade, porque toda a gente já sabia que isso ia acontecer. Exatamente, aquilo também não haveria outra hipótese. Pois o João Silva diz que era rins. Não é só rins, exatamente, que não é só rins. Depois a Paula Pico põe aqui põe um sorriso porque a Paula Pico é pessoa interessada nestes rins. A Paula Pico trabalha na área da transplantação e, portanto, sempre que se fala em fígados e em rins, ela fica com aquele ar comprometido, como quem diz: deixa lá ver o que é que tens para aí. Pronto, pois, quantos é que ainda tem? Exato. Entretanto, o Paulo Martínez pergunta a que horas servem os croquetes. Paulo Martínez melhorou claramente o humor, mas não, hoje não é croquetes, hoje é tofu. Hoje só temos tofu. Pode ser fritar, se quiser. A minha mulher está a dizer que podem fritar. Exato. Entretanto, o João Silva diz que a Paula Pico é uma agitadora social. A Sónia Teles Fernandes diz... Chama-se trolling, que é, neste momento, tu tens o programa completamente hijacked por pessoas que estão decididas a trollar. Quem não sabe o que é trollar pode ir googlar, mas que estão decididas a trollar o teu programa por completo. Portanto, atenção, porque isto aqui, eu vou continuar a mostrar os comentários, ok? Vou continuar. Portanto, agora estão aqui a fazer Aniceto. Depois a Carla diz o tal golpe de Estado, ok? Estamos aqui a entrar no... É todo um complô. Depois o João Campos diz Pedro Aniceto, um ícone da minha juventude. Atenção. E olha o comentário que vem a seguir. Da Alberta Marques Fernandes. Cá está. Olha com
com ar jovial. Já me ofereci para qual Glovo, qual Uber, lhe ir levar um hambúrguer. Mas chegas sempre a tempo. Sempre a tempo, Alberta, sempre. Qualquer pessoa chega sempre a tempo. E é assim, eu vou dizer agora uma coisa, para quem não chegou a tempo de ver isto no início, depois no final voltem ao princípio e vejam, está tudo bem. E leiam os comentários, porque isto está aqui entretanto. Depois o Joel diz: olha, a Alberta chegou. Pronto, agora podes deixar a emissão no ar, que eles ficam na conversa uns com os outros, estás a perceber? Exatamente, agora é só colocar aqui os comentários. Entretanto, a Paula Pico diz: o Pedro Aniceto já contou a história do hambúrguer. Faz-me lembrar o dia em que... Ricardo, olá, Alberta. Eu também devo dizer que sou um grande fã da Alberta Marques Fernandes. Não é assim que se diz, Ricardo. Gosto muito de a ver trabalhar. Pronto, então é isso. Gosto muito de a ver trabalhar. Não, mas sou mesmo fã, pronto. Não consigo. Não consigo. Depois a Alberta diz para a Paula: cheguei agora. Bem, isto vai para aqui uma... completamente. Acabou, este programa acabou. Tudo o que possas imaginar daqui para a frente. Ou deixas de pôr os comentários. Obrigado, querido, obrigado. São os teus olhos. Eu já tive lentes assim, hein? Já tive olhos assim, mas depois fui ao oftalmologista. A minha mulher, eu vou explicar. A minha mulher está aqui sentada no sofá. Não consegue parar aqui. Estás com problemas de internet e ninguém te está a ouvir, presumo. Ou pelo menos eu não estou. Estão-me a ouvir agora? Agora sim, agora melhorou. Isto às vezes vai abaixo, pronto, é o problema da internet. Mas estava a dizer que a minha mulher está aqui sentada no sofá, ao pé de mim, e então ela não consegue parar de rir. Portanto, normal, porque a pessoa diz: isto era um programa sério, isto era uma coisa séria. O meu marido fez um esforço técnico para pôr uma coisa de pé e depois transforma-se nisto. É aquela história de andei eu tantos anos a estudar para depois vir acabar nisto, não é? Não, mas é assim, eu devo dizer que eu há pouco estava, portanto, quando estávamos a jantar, eu dizia para... É assim, tive a beber um copinho de vinho, um copinho de cada vez, claro, e depois eu dizia para a minha mulher: bom, isto aqui vai ser engraçado. O Pedro Aniceto é um bem disposto do caraças, vamos fartar de rir. Eu, se fico com os copos, então vai ser ainda melhor. Porque pronto. Qual foi a pergunta que a Paula Pico respondeu? A Paula Pico perguntou qual é a quantidade de pudins que o Aniceto consegue comer uma refeição. São vários. Eu devo dizer que gosto muito de pudim flan. O pudim flan. Eu estou a ver aqui um comentário a passar. Portanto, tu já bebeste mais, claramente, e não viste passar o comentário sobre o número de pudins. Mas eu só faço esse exercício dos pudins na presença de pessoas que também gostem muito de pudins flãs, que é o caso de alguns familiares dela. Portanto, há uns campeonatos de deglutição de pudim flan. Isto é uma coisa interessantíssima. Todo o país está interessadíssimo nesta questão dos pudins. Opa! Já passou, Ricardo. Pronto, já não dói. Olha, meus amigos, vocês... Eu vamos fazer uma coisa. Eu estou aqui a ver os comentários. Isto aqui, eu tenho a impressão que este direto vai ser o direto mais comentado de sempre. Trolling puro. Isto vai ser o direto mais comentado de sempre. E não é hostil, não é? Entretanto, Ana Vidal, agora já cá para o fim. Eu peço imensa desculpa, mas eu não consigo pegar nos comentários todos. Ana Vidal diz: quem não sabe o que é rolar pode ir googlar. Com esta voo, depois disto já não pode melhorar. Opa, bom. Olha, agora diz às pessoas, explica-nos, conta-nos tudo sobre em menos de 3 minutos. Agora vou fazer de moderadora. Em menos de 3 minutos, vende-nos, entre aspas, o teu livro que se chama Falso Impacto, se não estou enganado. Eu vou tentar. Está a contar o tempo, agora não desperdices. Não desperdice. Bom, o meu... Entretanto, o Ruben diz aqui, o Ricardo já não aguenta, pois. Bom, sim, como eu dizia de início, um dos motivos porque eu comecei a fazer estes diretos era precisamente porque portanto, com a divulgação do meu livro, tinha uma série de
de apresentações marcadas, apresentações presenciais marcadas, que entretanto tiveram de ficar sem efeito, porque portanto, foram todas adiadas sine die, que é mesmo assim, dado todos os constrangimentos que fomos tendo. Mas podes agora anunciar uma vacina em conjunto, fazes uma cross promotion, dizer assim, quem comprar o livro pode também ser vacinado. Faz assim uma promessa velada e vais ver que a coisa melhora. Continua, agora é a minha vez de trollar também, não é? Não pode ser sempre ao mesmo. Mas eu a rir-me, até os meus óculos acabam por ficarem embaciados. Mas, entretanto, isto para cumprir os 3 minutos que o Pedro me deu, portanto, o livro, basicamente, inicia com a noite de 4 de dezembro de 1980, ok? Com a queda de um célebre avião. Sabes onde estavas nessa noite? Eu ainda era um projeto. Estava na Ilha da Minhoca. Eu estava no Rossio no início de um comício do Ramalhianos, o comício de encerramento da campanha de Ramalhianos à presidência da República. E apareceu o Fialho Gouveia, que leu um texto sinistro e toda a gente ficou a pensar, morreu o candidato, que tinha morrido o próprio Ramalhianos. E houve ali um problema de percepção do discurso, até que se soube o que é que era. Nesse mesmo instante, quando eu percebo quem é que tinha morrido, encontro um amigo meu lavado em lágrimas, dizer-me o meu pai estava com ele, faz parte da segurança pessoal, fazia parte da segurança pessoal da PSP, pode estar com ele, e fomos para a polícia nessa noite tentar saber do paradeiro do pai do meu amigo, que felizmente não estava com com o Soares Carneiro. Não percebi o que disseste. Não, estava a perguntar se era o chefe Inácio Costa, que era o chefe da segurança do Sá Carneiro. Sim, porque é assim, ele acabou por não levar ninguém da segurança pessoal dele, porque eles não eram para ir no Cessna, eles eram para ir num voo da TAP para o Porto, só que entretanto o Ministro da Defesa, o Adelino Mar da Costa, tinha o avião à disposição, o avião da campanha presidencial. Volta ao livro. Volta ao livro. Começou na 4 de dezembro. Exatamente. Voltando ao livro. Entretanto, começamos por esse acontecimento, passamos por outro também que acontece em 2000, envolvendo um jornalista, e depois passamos para um evento ficcionado em 2019, em que há um atentado no quartel-general da NATO, em Oeiras, e em que se vão, entretanto, levantando aqui algumas questões que estarão relacionadas com algumas pessoas que estariam envolvidas, isto sendo tudo uma obra de ficção, partindo apenas, portanto, de dois acontecimentos reais, mas que depois acabam por vir encaixar no acontecimento ficcionado, portanto, já nos nossos dias. E, entretanto, depois é uma luta, portanto, é uma correria contra o tempo, e pronto. E este livro tem sido, lá está, tem sido um filho deste confinamento. Olha, entretanto, começa aqui uma fake news. A Sónia Teles Fernandes diz: houve um atentado na NATO em Oeiras, fujam. Pronto. É assim que começa, exatamente, é assim que começam essas desgraças. Agora, o grave disto era se houvesse efetivamente alguma coisa na NATO em Oeiras. Depois, até porque o comando da NATO em Oeiras já está desativado há muito tempo, portanto não tenham esse problema. Depois a Sónia diz: ficcionado, isso é o que é. Exatamente. Exato. Vamos já fazer o NATO pela verdade. Exatamente. Mas pronto, este livro tem sido um livro que é filho desta pandemia, ok? É filho de todos estes estados de emergência que nós temos vivido ao longo
do ano 2020 e que continuamos agora durante o ano 2021, e que, lá está também, acabei por ter de me reinventar a fazer ao fazer estas conversas também, no fundo também para promover a minha página, para em alguns casos promover o livro e outros casos pronto, só estar aqui na conversa. Isto realmente, ao olhar para estes comentários todos, isto está tudo ao rubro. Entretanto, agora abrandou um bocadinho, se bem que, pronto, levantámos aqui a questão do atentado portanto, na NATO, em Oeiras. Portanto, isto... olha, temos aqui outra fake news. Atentado desativou o comando da NATO em Oeiras. Pronto, lá está. Pronto. Isto é juntar, não é? Isto é juntar. O Ruben diz, abrandou. E diz big mistake. Tu já não tens mão nisto, Já não. Já não tens mão nisto. Mas isto é um bom exemplo, de como um pequeno grupo, estamos a falar aqui de 12 pessoas, pode tomar conta de uma discussão e envenenar consecutivamente a informação. São muito poucas as pessoas credíveis que eu vejo aqui nesta lista de comentários. Algumas que até me surpreende que cá estejam, mas pronto, agradeço-lhes também a presença. E eu também agradeço. Portanto, é realmente... É hilariante estar a ler estes comentários. Não digas isso, senão quinta-feira estão cá todos outra vez, ou no sábado estão cá todos outra vez e depois tu não continuas a não ter mão nisto. É um risco. Podem vir à vontade. É um risco. Mas isto, o Pedro estava a dizer, e bem, que, portanto, se nós formos olhar para estes comentários, e entretanto, nós estávamos a falar sobre, portanto, em relação ao tema do meu livro, não é? E, entretanto, alguém que apanha aquilo e depois olha para um comentário aqui, se for preciso, já estão para aí a ligar para as televisões a dizer que ouviram dizer que houve um atentado no quartel-general da NATO em Oeiras e o que é que aconteceu e mais não sei o quê, e uma série de coisas absolutamente hilariantes. Porque realmente é mesmo assim. Entretanto, bom, mais uma vez os comentários já estão aqui ao rubro. Há relatos de sírios a desembarcar no Samoco. Exato. Alguns presos na lama ainda vão lá ficar para amanhã. Mas isso não é sírio, não são sírios, isto é malta da Amejoa, pá. Pronto, é assim, eu há pouco, no meio deste mar de comentários, eu vi que o Joel era da Póvoa de Santiria. Não sei se é possível, mas o Joel é um cidadão do mundo. E como ele é um ciclista emérito, tanto pode estar na Póvoa de Santaria como estar em Tomar 2 horas depois. É absolutamente indiferente, porque esta malta com bicicleta, pronto, já está confirmado que é. Não confundir a Vila de Santiria. Pronto. Vamos começar a fazer como faz o preço certo. As pessoas ou trazem galhardetes da junta de freguesia ou ninguém acredita que tu és da Póvoa de Santiria. Portanto, na próxima semana, na próxima conversa com Ricardo Bargaza Silveira, tu tens que trazer prendas para o gordo, que sou eu neste caso, com uma caixa de pastéis e um galhardete da junta de freguesia. E não és homem nem és nada se não fizeres chegar isto. Bom, está bem, eu vou tentar. Eu sou aqui do Forte da Casa, ok? Que, portanto, vai agora fazer 8 anos. É uma freguesia que está agregada também com a Póvoa de Santiria. E também já fui autarca nesta freguesia. As minhas condolências, portanto. Pois, pronto. Há sempre aquelas alturas em que a gente anda aqui a tentar fazer alguma coisa e tal. E pronto. Entretanto, está aqui a Navidade a dizer: estou desde o princípio a receber um pop-up que insiste nesta mensagem fundamental. Partilhas comigo com mas não é assim, Ana, é tu é que tens de estar vestida com roupa gira. Fazer um vídeo, vamos tentar. Epá, não percebo isto. Isto é publicidade, claramente, que tu tens. Onde é que está essa publicidade? Está no Facebook?
Pois. Pá, pela Caritas, não me importava de ser patrocinado pela Caritas, até porque olhando para os números das contas, do relatório de contas, até me agradava ser patrocinado pela Caritas. Se tiveres um contacto bom, a gente pode falar em privado, não desligas, depois da produção, a produção depois entra em contacto contigo. Em contacto. Exatamente. Entretanto, o Joel diz, pronto, já nos chamou Pá, de tu não menor. leias tudo o que está aí, senão nunca mais, primeiro nunca mais Não, daí sai. entretanto, Exato. só aquilo era uma coisa, a da Carla Flores a dizer, Ricardo, peço desculpa pelo comportamento destas pessoas. Finalmente uma pessoa razoável, finalmente uma pessoa com algum bom senso no meio disto tudo. Ai, bom, isto aqui, é assim, no meio disto tudo havia aqui pessoas a dizerem que eu já não me aguentava e realmente eu estava com muita expectativa neste direto, porque isto lá está, o Pedro e eu tenho vindo a dizer, e portanto isto é só a confirmação daquilo que eu sempre disse relativamente ao Pedro. O Pedro é de facto uma pessoa absolutamente portanto, com um sentido de humor absolutamente hilariante, e depois traz estas pessoas também com sentido de humor. Portanto, Eu não trago, percebe? Há uma diferença. Eu vou-te explicar. Não, eu tenho que te explicar isto com algum pormenor. Estas pessoas não são trazidas por mim. Estas pessoas insistem em investir tempo. Eu sei que estamos a atravessar uma pandemia e que a saúde mental já não é o que é. Estas pessoas insistem em assistir a coisas que eu faço. E isto é que me preocupa. Não é por mim, é por elas. Portanto, a Ana Vidal faz um print screen. Ana, faz um print screen disso, porque isso interessa-me. Não só a roupa gira, mas o patrocínio da Caritas continua francamente focado nessa questão. E muito bem. Entretanto, o Pedro Martínez pergunta: Aniceto, queres anões para hoje? Os anões é um negócio paralelo que eu tenho com o circo, mas agora o circo está fechado. Eu faço lançamento de anões em canhões, mas neste momento está tudo em estado de confinamento, portanto não o espetáculo de circo do qual esse palhaço fugiu, o espetáculo de circo não é possível fazê-lo e portanto não queremos anões nem hoje, até ao fim de março não queremos anões. Bom, e o Pedro falava aí da questão dos circos, e ao falar dos circos temos também que falar da cultura. A cultura infelizmente está a passar por uma situação bastante difícil, e portanto, e não só a cultura, portanto vários setores, mas é precisamente estes momentos e estes acompanhamentos do Pedro Aniceto e de outras pessoas que vamos acompanhando nas redes sociais e que nos vamos rindo um bocado, e isto tem de facto muita ciência no meio disto tudo, porque o Pedro tem sempre uma postagem sobre um facto hilariante que viu ou que alguém mandou, e depois ele coloca lá sempre: isto foi mandado por fulano. Pronto. Sim, exatamente. Eu sou eu sou um defensor. Pá, eu gosto sempre que a pessoa que se dá ao trabalho, que está em casa, que se dá ao trabalho de me enviar algo que achou piada e que se eu vou republicar, eu gosto sempre de lhe dar o devido crédito. Há pessoas a quem não dou crédito porque me pedem especificamente para não o fazer, e quando isso acontece a razão é essa, mas fico um bocado aborrecido quando, seja com imagens, seja com textos, quando vejo sacarem à má fila e pura e simplesmente não terem essa cortesia de citar a fonte, nem que lhe tenha caído do céu aos trambolhões, deve dizê-lo. É uma questão de princípio e uma questão de gosto pessoal, porque ninguém tem a obrigação de me alimentar com material. Há algum no qual eu tropeço, mas muito dele é-me enviado por leitores que dizem: olha, vi isto, achei piada, se quiseres partilha. E essa é a razão porque gosto de identificar as pessoas. E sou o primeiro a censurar quando vejo que alguém
que alguém não o faz e há má fila, porque as pessoas habituaram-se à ideia de que as coisas são todas de domínio público. Está na net, eu posso fazer o que quiser. Não é de todo verdade, não deveria ser assim, deveríamos ser também um bocadinho mais corteses nessa matéria. Se não quero pagar esse preço, entre aspas, de citar a fonte, então que fique quietinho e que não se incomode em enviar. Sim, isso é de facto uma coisa que, portanto, um fenómeno que tem vindo a alastrar-se. Portanto, aliás, eu dizia várias vezes, portanto, este livro, portanto, que eu agora lancei, é o meu terceiro livro, sendo que os dois anteriores eram livros de poesia, e eu costumava dizer, portanto, e sempre que tinha uma apresentação de algum dos outros dois livros, eu dizia sempre, podem agarrar nos poemas que quiserem, podem utilizá-los, podem lê-los à vossa namorada, podem musicá-los, podem fazer aquilo que vocês quiserem. Não têm que me pagar direitos de autor de nada, porque não existe. Podem fazer aquilo que quiserem. A única coisa que eu peço é, portanto, não tendo-me pagar quaisquer direitos de autor, mas pelo menos que mantenham, portanto, a origem da fonte, não é? Porque isso é o mínimo que se pode exigir. Precisamente porque olha, o Peter Axe diz que o Porto empatou, mas queremos pastéis na mesma. Pronto, está tudo bem. Empatou, pelo menos empatou. Mas isto é mesmo assim. Quando vamos buscar alguma coisa, devemos sempre manter portanto, a autoria daquilo que vamos buscar quando... É uma questão de decência, digamos, é uma questão de princípio e de decência apenas. Isto tem mais a mais no Facebook, mas estamos a falar do Facebook, mas nada impede que as pessoas, e isso já o tenho encontrado, infelizmente, de pessoas que plagiam sem qualquer pejo e sem qualquer vergonha, não é? Portanto, que fazem seu o texto de outros ou as imagens de outros. Exatamente. Entretanto, temos aqui a Paula Pico que diz: Ricardo, foi um gosto, parabéns pela iniciativa e votos de sucesso para o livro, muito obrigado. Anicetozinho, atenção. Isso é a Paula, só a Paula é que me trata por Anicetozinho. Anicetozinho, o resto do povo, é um canto no meu coração para ti. O resto do mundo, quando me quer cravar, diz Pedrinho. Portanto, já sei, se for Anicetozinho é a Paula, não é mais Paula, ninguém. Exatamente. Entretanto, a Ana Vidal diz: agora é que vou mesmo embora. Ricardo, obrigado por este bocado, beijos e abraço. Obrigado, Ana. E bem como obrigado a toda a gente que foi comentando. Entretanto, a Catarina Filipe diz: olha, o tio Joe chegou. Pronto, de certeza que vai... deve ser o Joe Best, porque ela aqui tinha dito o Best está ocupado. Eu não acredito. Entretanto, obrigado por este momento, Ricardo. Peço desculpa por qualquer coisa, mas o Aniceto é assim, cheio de seguidores loucos por ele. Exatamente, porque isto aqui são os grandes seguidores do Pedro Aniceto que vieram para aqui invadir, entre aspas, atenção, e invadiram muito bem. E eu agradeço a todos esta invasão. Foi muito interessante. Pedro, já vamos com mais de 1h30 de direto. Eu queria que nos deixasse aqui umas últimas palavras antes de encerrarmos. Isto podíamos estar aqui 2, 3, 4, 5 horas a falar e de certeza que iria ser... Ninguém merece. Ninguém merece uma coisa dessas. Mas eu acredito que estes seguidores estariam aqui às 3, 4, 5 horas portanto, aqui não são só meus seguidores, também têm uma vida pouca, curta, triste, mas têm. Também têm uma vidinha, têm louça para ir lavar, têm cães para ir levar à rua, coisas assim. Olha, se é verdade que chegou o Best, chegou um cromo que tu devias entrevistar ou com quem tu devias falar. Eu não sei se tu te relacionas com ele nas redes, o Zé Besteiro, mas é um chefe de cozinha, com histórias maravilhosas para contar. Portanto, toma nota, porque apesar de ele ter uma agenda,
Não estragues o computador ao homem, hein? Não me partas isso. Apesar de ele ter... Eu estou à procura de alguma coisa para escrever. Deixa lá, eu depois digo-te, não precisas de partir agora a máquina só porque precisas de escrever o nome do Best. Chama-se José Besteiro, é conhecido internacionalmente nos melhores circos por Joe Best e é uma das pessoas que eu te recomendo no meu top 5 de contador de histórias, era uma das pessoas que eu te recomendaria que viesses cá. E no dia em que vier, estarei cá eu a trollar deste lado. Portanto, não então, já está aqui, irei fazer de certeza o desafio para que ele entre aqui num direto comigo. Pronto, isto aqui, os comentários continuam, continuam ao rubro. Temos a Ana Vidal, ainda antes de se ir embora, diz: Carla Flores, a nossa eterna Blag, beijo no coração também, que o rim ficou no chinês. Está feito isto. Pronto. Entretanto, Pedro, eu ia pedir então aqui umas últimas palavras para encerrarmos este. É demasiada responsabilidade. Eu, se calhar, em vez de umas últimas palavras, fazia o número de sapateado, mas como eu não sei fazer sapateado, fica o meu agradecimento a esta conversa algo estranha, não é? Portanto, aí por causa dessa malta que fez o favor de nos vir fazer companhia. Eu agora irei ali para o meu piano praticar uma suíte de Beethoven até que o meu vizinho bata com o cabo da vassoura na parede para me calar. Ou isso, ou dormir, por simplesmente. Uma delas vai acontecer, até porque já leva um dia de trabalho e ainda me falta um bocadinho só antes de acabar. Portanto, foi um gosto, Ricardo. Felicidades para o programa. Também gosto muito de ver trabalhar. Felicidades para o programa. Obrigado a todos quantos aqui estiveram e até uma próxima oportunidade. A gente vai se vendo todos os dias por aí. Já sabem, www.facebook.com/aniceto. Se não houver espaço para novos amigos, façam follow. Exatamente. Ora, então, eu agradeço ao Pedro ter aceito estar aqui à conversa com este também maluco que agora resolveu estar a fazer aqui estas conversas. Foi de facto um serão bastante agradável. Quero agradecer a todas as pessoas que comentaram este direto e que estiveram aqui connosco também. No fundo, tiveram também à conversa connosco e foi muito divertido, algo que eu já estava mesmo à espera. Peço às pessoas que, para quem gosta, partilhem o vídeo. Ok, que é para chegar a mais pessoas, para as pessoas também poderem ver. Ele fica disponível para quem queira ver novamente. Acho que vale a pena, mais que não seja para ouvir as piadas do Pedro e para irem acompanhando os comentários, que eu peço desculpa de não ter conseguido acompanhar os comentários todos, mas como o Pedro dizia, era completamente impossível. Chegou um momento em que era mesmo de todo impossível, e por isso quero mesmo agradecer. Para quem esteja interessado, portanto, o meu livro Falso Impacto está à venda nas livrarias online, está à venda através do site da editora, emporiumeditora.com, e também através da minha página de Facebook. Também podem entrar em contato comigo, ainda tenho alguns exemplares, podem entrar em contato comigo para adquirir o livro. Entretanto, o Ruben Neves está aqui a perguntar: mas isto é público? É público, portanto toda a gente pode ver, podem partilhar, estejam à vontade. O meu próximo convidado vai ser na próxima quarta-feira, portanto será o próximo À Conversa Com, às 21 horas também. Estarei aqui à conversa com o Paulo Briços. O Paulo Briços é músico, também aqui do meu concelho, ok? E que também neste contexto de pandemia, aqui em colaboração com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, tem vindo a fazer, a animar também as redes sociais das pessoas que o acompanham a ele e acompanham a Câmara Municipal. Vamos aqui saber os projetos futuros dele na música e como é que tem sido esta adaptação a uma nova realidade. Pedro, mais uma vez o meu muito obrigado, uma boa noite a todos os que nos acompanham,
Cuidem-se e até quarta-feira. Obrigado.